Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estarmos juntos aqui para darmos início à nossa jornada no mundo da missiologia. Esta disciplina não é apenas um estudo acadêmico, mas um convite a mergulharmos no coração do próprio Deus, compreendendo a sua natureza e o seu desejo de se relacionar com a humanidade. O nosso objetivo primordial desta aula é estabelecer as bases estruturais de missões, aprofundando-nos nos fundamentos que sustentam toda a atividade missionária. Ao longo dessa nossa disciplina, veremos que a missão não é uma invenção humana, um projeto tardio de igrejas ou indivíduos, mas sim uma expressão intrínseca do caráter de Deus. Começaremos o nosso estudo a partir do ponto central, o amor de Deus. A Escritura nos revela um Deus que, em sua essência, é amor. Esse amor não é um atributo passivo, mas uma força dinâmica e relacional. Ele se manifesta em sua trindade, o Pai amando o Filho amando o Pai e o Espírito Santo unindo-os em uma comunhão perfeita. Se Deus é amor, ele não poderia existir em si mesmo sem ter um objeto de amor. A criação, e mais especificamente a humanidade, surge como alvo desse amor, um amor que se revela de forma incondicional e busca a salvação de todos os seres humanos. Compreender essa natureza amorosa de Deus é o ponto de partida para tudo o que faremos. Sem essa base, a missão se torna um mero esforço humano, mas uma tentativa de cumprir uma tarefa, mas sem a paixão e a motivação que vem de um Deus que busca ativamente resgatar o homem caído. A nossa visão de missões será moldada pela nossa visão de Deus, uma compreensão distorcida de seu caráter, como a de um Deus que falha em seu propósito ou que é incapaz de salvar, pode minar todo o nosso esforço. Por isso, ao longo de nossa aula, vamos nos aprofundar nas revelações do próprio Deus para que a nossa cosmovisão seja corretamente alinhada com a sua verdade. Vamos explorar como a criação, a queda e a redenção são os pilares que dão sentido aos propósitos missionários de Deus. Veremos que o domínio que ele deu à humanidade não é sobre a força ou violência, mas sobre o cuidado, a orientação e a responsabilidade de cultivar e guardar a terra. A missão é a resposta ao estado de necessidade em que o homem se encontra após a queda e a redenção. É o plano perfeito de Deus para restaurar a comunhão perdida. Que esta aula não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma experiência que transforme o nosso coração e nos inspire a participar ativamente do plano de Deus para a salvação da humanidade. A nossa jornada hoje será muito mais do que a leitura de um livro ou a memorização de conceitos. É um convite a uma reflexão profunda sobre o propósito de Deus para a humanidade e o nosso papel nesse grande plano. Como o título já indica, o nosso foco está em desvendar as bases estruturais de missões. Isso significa que antes de falarmos sobre estratégias de evangelismo, sobre desafios culturais ou sobre a história das missões, precisamos entender os fundamentos que dão sentido e coerência a tudo isso. O nosso ponto de partida é o que nos dá a certeza de que a missão não é um projeto tardio de igrejas ou indivíduos, mas uma iniciativa que nasce no próprio coração de Deus. É a sua natureza que nos move a participar de sua missão. Por isso, o nosso primeiro tópico é central e vital: o amor de Deus. Sem uma compreensão correta desse amor, a missão pode se tornar um mero ativismo, um esforço humano para cumprir uma tarefa. No entanto, quando entendemos que a missão é uma manifestação do amor de Deus, de um Deus que busca ativamente o homem perdido, a nossa motivação se transforma.
Ao longo desta aula, vamos explorar como os conceitos teológicos fundamentais, o caráter de Deus, a Trindade, a criação e a queda e a redenção, não são apenas teorias, mas os pilares que sustentam toda a atividade missionária. A nossa cosmovisão sobre a missão será diretamente moldada pela nossa visão de Deus. Por isso, ao longo do nosso estudo, vamos nos aprofundar nas revelações do próprio Deus para que a nossa percepção sobre missões seja corretamente alinhada com a sua verdade e que esta aula não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma experiência que transforme o nosso coração. Para iniciarmos, é fundamental que a gente se debruce sobre o que o livro-texto nos apresenta como ponto de partida de tudo, a natureza de Deus. A Bíblia, em especial, na primeira João, capítulo 4, versículo 8, afirma que Deus é amor. E essa não é uma qualidade isolada, mas a própria essência de quem Ele é. E por ser amor, Ele é relacional. A doutrina da Trindade, com o Pai amando o Filho amando o Pai e o Espírito Santo em uma comunhão perfeita, nos mostra que Deus não existe de forma solitária. Ele é uma comunhão em si mesmo. Essa natureza amorosa é a razão pela qual Ele deseja se relacionar conosco e se interessa em salvar a humanidade. Sua natureza é de uma bondade e um amor tão profundo que, mesmo diante da nossa condição, Ele busca o resgate. E essa busca não é um capricho, mas a expressão máxima de um amor genuíno, de ágape. Portanto, a primeira e mais vital lição que precisamos assimilar é que missões não são um plano B de Deus, nem um esforço de homens, mas a manifestação do seu amor. Se a nossa visão de Deus não for a de um ser todo amoroso e que por isso busca a salvação da humanidade, a nossa missiologia será falha. Essa percepção moldará todo o nosso entendimento sobre missões e nosso interesse na salvação da humanidade. Continuando a nossa reflexão, a forma como entendemos o amor de Deus tem implicações profundas para a nossa prática missionária. Conforme o livro-texto nos ensina, a nossa percepção sobre a bondade e o amor de Deus irá necessariamente moldar todo o nosso entendimento sobre missões. O autor de um texto que analisamos aqui traz uma provocação importante. Uma vez estabelecida a natureza amorosa de Deus e seu particular interesse em salvar todo homem, há uma questão que se impõe. Se de fato Deus é um ser todo amoroso e encontra-se intrinsecamente interessado na salvação de todo homem, o que levaria então a não salvar a todos? Essa é uma pergunta que frequentemente é levantada por pessoas de fora da fé, ou mesmo por teólogos de linha mais determinista. No entanto, a resposta se encontra na própria natureza de Deus. A Bíblia nos revela um Deus que é onipotente, ou seja, que tem todo o poder, e onibenevolente, ou seja, todo amoroso. A sua capacidade de salvar não é a questão. A sua vontade de salvar, sim. O texto do livro nos alerta para um erro comum: sugerir que Deus estaria falhando em seu amor por não salvar a todos, ou que não seria Ele um ser todo-poderoso para atingir o que deseja. A falta de salvação não está na falta de poder ou amor de Deus, mas em outros fatores que abordaremos mais adiante, como o livre-arbítrio humano e a resposta à sua graça. É essencial, portanto, que nossa base missiológica não se apoie em uma visão equivocada, mas na certeza de que Deus é poderoso para salvar e é seu desejo que todos se salvem. Continuando a nossa análise, o livro-texto nos traz uma importante distinção que nos ajuda a evitar um erro comum em missiologia. O autor, citando David Hunt,
nos alerta para o equívoco de associar a salvação a poder. Muitos pensam que a questão é se Deus tem ou não o poder para salvar a todos. Mas a questão não é essa. A fundação da religião, conforme o livro-texto nos apresenta, é o duplo amor de Deus. O primeiro é o seu amor pela sua justiça e o segundo é o seu amor pela criatura que ele criou. É essencial entender que o amor pela justiça é superior, ou seja, subordinado a ele está o amor pelo homem. Isso significa que Deus não age arbitrariamente. Ele não pode simplesmente salvar ignorando a sua própria justiça. O pecado precisa ser tratado. A justiça precisa ser satisfeita. É por isso que a salvação se torna um ato de graça, possível unicamente através da justiça de Deus. Isso nos remete a Cristo que pagou o preço do pecado, satisfazendo a justiça divina. Se Deus salvasse sem que a justiça fosse satisfeita, ele estaria negando a si mesmo o que é impossível. Portanto, a missão não é um projeto de poder, mas um ato de justiça e graça que se manifesta por meio do amor. O desejo de Deus é que todos alcancem a vida eterna, mas essa salvação é para aqueles que o buscam, como o livro-texto ressalta. Pois o homem é dotado de razão e deve responder a essa graça. Agora vamos adentrar em um dos temas centrais para o nosso entendimento da missão, a tríade criação, queda e redenção. O livro-texto nos mostra que uma visão abrangente sobre missiologia depende da nossa compreensão desses três eventos essenciais da história da salvação. O capítulo 1, em sua seção sobre criação, queda e redenção, nos convida a uma reflexão profunda. Primeiro, a criação. Deus não criou o ser humano de qualquer maneira. Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Gênesis 1.26. Isso é fundamental, pois nos torna únicos e nos dá uma capacidade de relacionamento com Ele que nenhuma outra criatura possui. A declaração da criação, como muito boa, demonstra a perfeição original do plano de Deus. O homem foi criado com a capacidade de se relacionar com o Criador, de refletir seu caráter e de exercer domínio sobre a criação de forma que glorifique a Deus. A missão neste contexto seria o simples ato de viver em perfeita comunhão com Deus, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. A missão, em sua origem, um ato de existência em Deus. A nossa capacidade de amar, de criar, de cuidar e de nos relacionar uns com os outros e com Deus são reflexos dessa imagem divina. A perfeição e a bondade da criação são o pano de fundo para entendermos a tragédia do que viria a seguir, mas também o alvo final da redenção. No entanto, o segundo elemento, a queda, muda tudo. O pecado entrou no mundo, quebrou a comunhão com Deus e distorceu a imagem de Deus no ser humano. O homem perdeu sua posição original de santidade e se tornou carente da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. Essa quebra é o que torna a missão necessária. Sem a queda não haveria necessidade de resgate. A missão, portanto, é a resposta de Deus a essa condição. O pecado causou uma separação profunda entre o Criador e a criatura, resultando em morte espiritual, sofrimento e um mundo que geme sob o peso da maldição. A missão, portanto, é a resposta de Deus a essa condição de pecado, a sua resposta ao clamor de uma criação que geme sob o peso da maldição. O pecado não foi um mero deslize, mas uma rebelião que afetou toda a humanidade e toda a criação. Isso torna a salvação uma necessidade urgente e a missão, o veículo pelo qual essa salvação é oferecida. O propósito da missão é levar essa redenção a todos os povos, restaurando-os à sua posição original de comunhão com o Criador.
E chegamos ao terceiro e glorioso elemento, a redenção. Aleluia! Este é o plano perfeito e glorioso de Deus para reverter os efeitos da queda. A redenção, por meio de Jesus Cristo, é a resposta divina que permite que a comunhão perdida seja restaurada e que a humanidade seja redimida de sua condição de pecado. A encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são o coração da missão, pois através deles a justiça de Deus foi satisfeita e a graça foi estendida. O propósito da missão não é apenas salvar almas, mas restaurar o ser humano à sua posição original de comunhão e propósito com o Criador. O livro-texto nos mostra que a redenção é a obra de Deus para nos resgatar da nossa condição de pecado e nos reconciliar com Ele. É a obra de Jesus Cristo na cruz que torna isso possível. A missão vista através da lente da criação, queda e redenção, é a nossa participação no grande plano divino de restauração. É o nosso privilégio e chamado participar ativamente desse plano, levando a mensagem de esperança e restauração. Um ponto vital para a nossa compreensão da missão está no entendimento de que a Bíblia chama de mandato cultural em Gênesis 1, versículo 28. O livro-texto nos apresenta um aprofundamento sobre o significado das palavras dominar e subjugar. Essas palavras por si só podem soar como uma licença para a exploração e a violência. Contudo, a Escritura nos dá a correta interpretação. O texto nos mostra que as referências bíblicas e o contexto do Antigo Testamento para a palavra subjugar em hebraico, kabash, não se referem à escravidão de pessoas, mas sim a um controle responsável sobre a criação. Da mesma forma, dominar não é sobre tirania, mas sobre a expressão de um senhorio que reflete o caráter de Deus que governa com amor e sabedoria. O livro-texto nos mostra que a melhor interpretação para esse mandato é cultivar e guardar a terra, como é visto em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A tarefa dada a Adão e Eva não era de exploração, mas de cuidado e administração. Eles eram os mordomos de Deus na criação. O domínio é uma consequência da imagem de Deus no ser humano. A missão, portanto, já em sua origem, não é sobre controle e poder, mas sobre cuidado, serviço e responsabilidade. A queda distorceu essa visão de domínio e a redenção em Cristo nos chama a restaurar esse propósito original, exercendo nossa influência sobre a criação de forma que glorifique a Deus. A missão é o cumprimento desse chamado primordial de cuidar do que Deus nos confiou. Quando pensamos em missões, tendemos a focar apenas no evangelismo, mas o mandato cultural nos mostra que a missão é holística. O nosso papel é ser reflexo de Deus na criação, administrando os recursos e as vidas que Ele nos confiou. A missão, portanto, é demonstração do amor e da sabedoria de Deus em todas as áreas da vida. A nossa tarefa é levar a mensagem de que Deus é amor e que Ele é poderoso para salvar e que o caminho para a salvação está disponível para todos os que o buscam. A partir dessa certeza, a nossa missiologia se torna uma expressão de confiança, fé e paixão. Chegamos ao final do nosso primeiro encontro e a profundidade dos temas que abordamos nos leva a uma certeza inabalável. A missiologia não é apenas uma disciplina acadêmica, um conjunto de teorias e estratégias. Ela é, em sua essência, uma jornada para o coração de Deus. Vimos que o fundamento de toda missão é o seu amor incondicional, um amor que é a própria essência do seu ser. Este amor, expresso de forma perfeita na comunhão da Trindade, é a fonte de onde flui o desejo de Deus de se relacionar com a humanidade. É por isso que a missão não é um plano de emergência, uma reação ao mundo caído, mas a manifestação de quem Deus sempre foi e sempre será. A partir do entendimento da sua natureza, percebemos que a salvação não é uma questão de
poder falho, mas de justiça divina satisfeita. O erro de pensar que Deus falharia em seu propósito por não salvar a todos ignora a complexidade da sua justiça e a liberdade do ser humano. O amor de Deus por sua justiça é o que torna a salvação possível, pois Jesus Cristo veio e pagou o preço do nosso pecado, honrando a santidade de Deus. Portanto, a missão é a oferta dessa salvação, desse perdão e dessa justiça a um mundo que, após a queda, precisa desesperadamente ser restaurado. A criação, a queda e a redenção não são apenas eventos bíblicos isolados, mas a estrutura que dá sentido a todo o plano de Deus para a humanidade. E o nosso chamado como cristãos, como missionários, é participar ativamente desse plano, levando a mensagem de esperança e restauração. Que o nosso estudo e a nossa vida sejam um reflexo fiel desse amor que tudo transforma. Oremos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queremos Te agradecer por esta oportunidade bendita de nos aprofundarmos em Tua Palavra, em Teu coração missionário. Obrigado, Senhor, por nos revelares a Tua natureza amorosa, que é a fonte de toda a missão. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes termos uma visão distorcida de Ti, por pensarmos em missão como um fardo ou uma obrigação, e não como a manifestação do Teu amor infinito por nós e por toda a humanidade. Ajuda-nos a sermos movidos por esse amor e a não nos cansarmos de levar a mensagem de salvação. Senhor, Te pedimos que a Tua justiça, que foi manifestada de forma perfeita na cruz de Cristo, seja a nossa motivação e o nosso guia. Que possamos entender que a salvação não é um ato de poder arbitrário, mas o resultado perfeito do Teu amor e da Tua justiça. Desperta em nós um senso de urgência para que possamos cumprir o mandato que nos deste de cultivar e guardar o Teu mundo, de levar o Evangelho a todos os povos e nações. Que sejamos instrumentos fiéis em Tuas mãos para que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu plano de restauração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.